trouxe a sua Bíblia, vamos abrir no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 30. Nós estamos estudando, sobre o sal, Jesus disse que o sal é bom. Jesus disse que nós fomos chamados para ser sal, mas antes de nós sermos, Jesus também disse em Marcos: tende sal em vós mesmos. Nós não podemos ter uma vida meia boca, Nós não podemos ter uma vida ali mais ou menos insonsa, não, Temos que ser cheios de sabor, cheios de milagre para contar, cheios de testemunho, cheios de alegria, cheios do poder de Deus, amém? E a gente já viu que o sal é o sabor. Nós já vimos também um pouquinho, que o sal, ele serve para conservar, E hoje a gente vai ver sobre a constância que nós temos que ter, em ser sal. Vamos ver aqui, irmãos, Êxodo capítulo 30, versículo de número 35. Êxodo 30, versículo 35, diz assim, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista. E esse incenso, esse perfume que tinha que ter no templo, na presença de Deus, como deve ser esse perfume? Aí diz, temperado com sal, puro e santo, Então para um pouquinho aqui, irmãos, e olha para a irmã Dani. No Antigo Testamento, Moisés subiu no monte e Deus deu a instrução, de como deveria ser feito o lugar aonde estaria a presença de Deus. Deus deu exatamente para Moisés tudo como deveria fazer, o passo a passo. O material que deveria ser usado, a largura, o comprimento, o tamanho de cada parte, cada utensílio que tivesse ali no tabernáculo. Moisés recebeu aquela visão, Moisés recebeu aquela direção de Deus, E ali no tabernáculo, irmãos, teria que ter o incenso. E esse incenso não era de qualquer jeito que era preparado, não. Era especificamente como Deus dava a direção. Era usado ali os perfumes, as especiarias. Não podia ser usado a receita para outras coisas a não ser só para Deus, amém? E esse incenso, a palavra de Deus diz que ele deveria ser temperado com sal. Olha que engraçado, aquele incenso deveria ser temperado com sal. Irmã Dani, que incenso é esse? É aquele incenso que a gente vai assim naquelas lojas místicas e compra lá um incenso para chamar dinheiro, um incenso para correr olho grande. É isso, irmãos? Misericórdia, não. O incenso, deixa marcado aqui que nós vamos voltar. O incenso, olha o que representa hoje o incenso. Salmos, capítulo de número 141, livro de Salmos, capítulo de número 141, amém? Então não vai, irmãos, atrás dessas coisas pagãs, amém? Você não precisa acender incenso para trazer dinheiro, porque você tem o Deus da provisão. Você é filho de Deus, Criador dos céus e a terra. O teu pai cuida de você e você não precisa de nada místico, irmãos, para prosperar, não precisa de nada disso. No tempo da Bíblia tinha ali aquele incenso, aquele perfume, mas olha só no dia de hoje, o que é o incenso? O que nós precisamos entender aqui? Salmo 141, versículo de número 2, diz assim, suba a minha oração perante a tua face. De que maneira, irmãos? Como um
incenso. Olha aqui para a irmã Dani. Quem gosta de coisa cheirosa? Quem gosta de coisa perfumada? É bom, né, irmãos? Tem pessoa que passa e a gente fica assim, ó. E a palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. O cheiro de Deus precisa estar em nós. O perfume de Cristo precisa estar em nós. E a palavra de Deus diz que hoje o nosso incenso, irmãos, é a nossa oração. Quando nós oramos de coração, quando nós adoramos a Deus, quando nós engrandecemos a Deus, quando nós louvamos, a pessoa pode estar lá até desafinada, sim ou não? Mas se está orando, se está adorando, se está buscando de coração, como é que Deus está? Deus está assim, ó, cheirando a oração dela. Olha só que lindo! Nas narinas de Deus, a nossa oração é como um perfume agradável, amém? Na presença de Deus, a nossa oração, ela sobe diante de Deus como um cheiro agradável de incenso, amém? Então aqui está falando sobre o poder da oração, amém? Esse é o nosso incenso. E esse incenso, irmãos, deve ser constante. Esse incenso, irmãos, não pode ser uma oração meia boca, uma oração sem graça, uma oração sem sabor, não. A nossa oração, ela precisa ser fervorosa. A nossa oração, ela precisa ser quente. A nossa oração, irmãos, deve derramar, deve representar o nosso coração diante de quem? Diante do nosso Deus. Amém? A oração, ela tem, irmãos, esse poder de transformar o ambiente, de mudar a situação. Talvez você já tenha tido inúmeras oportunidades. Irmã, eu estava lá, estava tudo assim, irmã, dando errado. Irmã, estava um atrapalho total. Quem já passou por isso? Misericórdia. Parece que tudo acontece naquele dia, né, irmãos? Falta o gás, a fossa entope, misericórdia, cai o cano da pia. Tudo junto, tudo acontece. A pessoa tá lá, às vezes, cabelada, né? Às vezes o diabo tentando para a pessoa ficar estressada, mas a pessoa quer sal. Ela vai abrir a boca e vai murmurar? Ela vai blasfemar, irmãos? Não, ela vai dizer, opa, peraí, alguma coisa não tá certa. Alguma coisa está errada. Quem está se levantando, quem está botando aqui a pata é quem, irmãos? É o diabo. E aí uma pessoa de Deus, ela faz o quê? Ela entra em oração, amém? Ela entra em oração, ela deixa lá o cano da pia para depois, ela deixa o balde, né, a bruxa lá para depois, e ela começa a orar, e ela começa a chamar ali, irmãos, o poder de Deus, ela começa ali, irmãos, clamar a Deus, e a presença de Deus, ela se manifesta tão forte, tão poderosa, que se tinha ali um jugo maligno, se tinha ali um demônio agindo, aquele mal, ele sai, né, desesperado, ele bate em retirada. A palavra de Deus diz que se ele se levanta contra nós, contra uma pessoa de Deus, por um caminho, ele sai fugido, como, irmãos? Por 7 caminhos, né? Então nós temos que ser essas pessoas de oração. Não aquela oração, irmãos, chama gato, né? Aquela oração, né? Não aquela oração, irmãos, meia boca. Jesus, bom dia, abençoa o meu dia, amém. Jesus, obrigado, né, pelo meu dia, abençoa meu sono, amém. E aí todo dia faz a mesma oração. Irmãos, isso não é oração. Desculpa, irmã Dani, isso é reza, né? Isso é reza, todo dia você repete a mesma coisa, não. Oração é falar com Deus.
Amém? Oração, irmãos, é abrir o coração. Oração, irmãos, é tocar no coração de Deus. Oração, irmãos, é derramar o coração, as necessidades, os anseios na presença de Deus. E isso, irmãos, alegra o coração de Deus. E isso diante de Deus é como um perfume de adoração. Isso diante de Deus é como um incenso. Então aqui o salmista, ele diz no Salmo 141, vamos ler agora o versículo 1, né? Ele disse: Senhor, a ti o quê? Eu clamo, eu abro a minha boca, eu levanto a minha voz, eu te busco. E ele diz: escuta-me, inclina-me os teus ouvidos, a minha voz quando eu a ti clamar. E ele diz: e suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como um sacrifício. Olha só, né? Da tarde, o sacrifício de adoração. Olha que coisa linda, irmãos. Então nós temos que apresentar diante de Deus esse incenso temperado, né? Esse incenso perfumado, esse incenso fervoroso. Volta lá, irmãos, para Êxodo capítulo 30. Volta lá para Êxodo capítulo 30. Quando, irmã Dani, que eu devorar? Tem gente que ora quando o sapato aperta. Misericórdia. Tem gente que ora quando sobra tempo. Será que o diabo vai deixar sobrar tempo, irmãos? Será que o diabo quer você orando? Quem tem muitas bênçãos para contar aqui de oração? Levanta a mão assim. Quem pode dizer: irmã Dani, eu creio, eu sei que vale a pena orar? Olha só, irmãos, o diabo não quer que você ore, né? O diabo vai querer te ocupar. Quem anda muito ocupado? Quem anda muito... Sinceramente, irmãos, quem tem muitos compromissos, muitas ocupações? Todo mundo, irmãos, né? Mas se a gente esperar sobrar tempo, irmãos, para orar, não vai sobrar. Amém? Nós temos que ver a oração como algo importante. Nós temos que ver a nossa comunhão, irmãos, como algo importante. Amém? Oração é depender de Deus. Oração, irmãos, é consultar a Deus, né? Então nós precisamos marcar na nossa agenda, né? Ou acordar mais cedo, ou marcar um horário do nosso dia, né, irmãos? Ou ali de noite, antes de deitar, antes de dormir, mas nós precisamos marcar um tempo para o dono do tempo, né? Eu sempre costumo dizer, é triste uma pessoa dizer que não tem tempo para o Criador de todas as coisas, né? Para aquele que é superior ao tempo, para aquele que fez tudo. Deus fez tudo. E Deus diz em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para tudo debaixo do céu, né? Então há um tempo, mas eu preciso me organizar. E olha só, irmãos, Êxodo capítulo 30, versículo aqui, irmãos, de número 7, diz: e Arão sobre ele, sobre o altar, né? E Arão sobre o altar fará o quê? Queimará o incenso das especiarias, de vez em quando, esporadicamente. É isso, irmãos? O que diz aí? E queimarás a cada manhã, né? Aí diz: quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas, à tarde o queimará. Este será incenso, o que diz aí, irmãos? Contínuo perante o Senhor,
pelas vossas gerações. Então tinha uma escala. Arão, ele era ali um sumo sacerdote, nós estamos vendo, né, na quarta-feira, lá em Apocalipse, que nós somos reis e nós também somos sacerdotes. Então o Arão, ele tinha um compromisso com Deus. Arão, ele tinha aquela hora de manhã, ele tinha que o quê? Ir lá queimar o incenso e acender as lâmpadas. E depois de tarde ele voltava de novo. Ele queimava o incenso, né? Ele tinha, irmãos, como é que eu posso dizer, aquela escala, né? Ele tinha aquela hora marcada. Ele tinha aquele compromisso. E o incenso, aqui você vê, né? Que esse incenso deve ser como? Esse incenso deve ser como, irmãos? Contínuo, né? E eu acho interessante, porque junto com o incenso estava a luz. Junto com o incenso, a lâmpada se acendia, né? A luz, ela brilhava. Não é isso que diz aí na palavra, irmãos? E não é assim? Às vezes a gente chega na oração cego. Às vezes a gente chega em oração, irmãos, em trevas, sem ver um caminho, né? Sem ver uma saída, sem ver o que fazer. E ali a gente começa a orar, ali a gente começa a buscar de Deus, ali a gente começa a dizer: Deus, Tu és o meu conselheiro, a Tua palavra diz que o Senhor me ensina o que é útil, a Tua palavra me diz que o Senhor guia os meus passos, um passo de cada vez, que o Senhor é a lâmpada para os meus pés, o Senhor é a luz para o meu caminho, me ilumina agora, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. E quando nós saímos daquele lugar de oração, como é que está os olhos? Está iluminado, sim ou não? Como é que está o coração, irmãos? O coração está iluminado. Então você quer saber o que fazer? Ore a Deus, amém? Você quer saber o que fazer, né? Acenda o teu incenso de oração, mas aquela oração fervorosa, né? O pastor Jaime, ele conta, né? Que às vezes a pessoa vai orar e aí ora, né? Deus, nós estamos na tua presença. Aí olha, né? Como assim? Nós de um só? Cadê os outros? Aí tem gente que até disfarça. Irmã Dani, é eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Será? Ou será que é aquele costume do coletivo, né? Então nós temos que orar com consciência. E aí, como eu dizia, irmãos, esse incenso, ele é contínuo. Esse incenso, ele é diário. Aqui mostra pelo menos 2 vezes no dia. Aqui mostra pelo menos 2 vezes no dia. Irmã Dani, tem uma regra? Tem que ser uma vez, tem que ser 2 vezes. Irmã Dani, quanto tempo? A palavra de Deus não fala, irmãos. Mas a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Diz lá em Tessalonicenses, né? Orai sem cessar. Tira aquele momento de oração, aquele momento maior que você não vai olhar o WhatsApp, né? Que você não vai se distrair com nada, que você não vai atender nada, que você está ali só para Deus. Depois que você tirou aquele momento ali com Deus, o restante do teu dia você passa em espírito de oração. Não quer dizer que você vai estar toda hora orando, largar o que você tem para fazer para orar, não. Mas você está ali, você está em espírito. Deus, o Senhor está aqui comigo. Eu estou fazendo aqui, por exemplo, a dona de casa, né? Eu estou lavando a louça, eu estou limpando a minha casa, mas eu estou limpando para a glória de Deus. Obrigado, Deus, pela casa que o Senhor me deu. Obrigado porque eu tenho esse alimento para cozinhar, né? E ali você está ligado com Deus. Isso, irmãos, Jesus nos ensina lá em Mateus, né? Mateus capítulo 6. Para você ver que a oração, o incenso é diário, né? Mateus capítulo 6, para não ficar assim na palavra da irmã Dani, né? Ai, irmã Dani, de vez em quando assim eu oro, quando eu me lembro,
eu oro. Misericórdia. Irmã Dani, quando aperta o sapato assim, ó, irmã, aí eu oro. Misericórdia, né? Irmãos, Mateus capítulo 6. Eu posso dizer que a oração, né, é igual um alimento, fortalece o nosso espírito, né? A oração, eu digo, é igual uma das nossas pernas, né? Nos mantém de pé, nos sustenta de pé espiritualmente. Mateus capítulo 6, Jesus ensinando aqui a orar, não repetir palavras vazias, não rezar, né? Mas dando ali alguns ingredientes que precisa ter na oração. E aí Jesus falando, olha, você vai orar, você vai chamar Deus de Pai, você vai dizer que o nome de Deus é santo, né? Que Deus é santo. Você vai chamar na terra o reino de Deus, o domínio de Deus. Você vai se sujeitar, né, à vontade, ao domínio de Deus. Irmã, e com qual frequência eu preciso fazer? Aí o versículo 11 diz assim, ó, Mateus 6:11 diz: o pão nosso de cada dia nos dá o que, irmãos? Nos dá hoje. Então Jesus está ensinando, todo dia você vai orar pedindo pão. Olha só, todo dia você vai orar pedindo pão. Quem precisa comer todo dia aqui? Precisa comer todo dia, irmãos? Irmã Dani, eu como assim, ó, no mínimo 3 vezes por dia. Dizem os médicos que tem que comer de 3 em 3 horas, né, irmãos? Então, se a gente for orar toda hora, né, que a gente vai comer, olha só quantas vezes a gente já ora, né? Então, olha só, é importante isso. Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu creio que não é por acaso, não é só o pedir o pão, mas que na própria oração você já vai receber o pão, você já vai receber o alimento. E assim como você precisa do alimento diariamente, diariamente você também precisa orar, diariamente você também precisa depender de Deus, né? A gente vê isso também lá no deserto, aonde diariamente Deus mandava o que, irmãos? Deus mandava o maná, né? Diariamente Deus mandava o maná. E aí eles só podiam colher mais na sexta, porque eles guardavam o sábado, né? E aí era o único dia que não bichava. E aí, irmã Dani, daí no sábado eles não precisavam de comunhão com Deus? Bem pelo contrário. O sábado todinho era só para Deus. Nem trabalhar, eles não trabalhavam. Eles tiravam o tempo só para Deus. Então isso nos mostra, irmãos, que nós precisamos, né? Nós precisamos depender de Deus em oração, né? E é tão lindo ver, irmãos, quem estuda a mente, né? Aqueles neurocientistas, eles já conseguem comprovar que a oração, ela tem o poder de mudar o cérebro, né? De transformar, de fazer circuitos novos, né? Acessar áreas que outras coisas não acessam na nossa mente, no nosso cérebro, mas a oração, ela acessa. Olha que coisa linda, né? Então a minha pergunta é, por que não orar? Irmã Dani, olha essa palavra, tá botando uma lei no meu coração. Irmã Dani, quero sair daqui orando, eu já tô aqui em espírito com Deus. Amém, é isso que nós precisamos. É manter o nosso contato com Deus, com o nosso Senhor. Amém, irmãos? E agora eu quero mostrar para os irmãos, né, um exemplo aqui de oração. Vamos ver Daniel capítulo 6. Daniel capítulo de número 6. Nós vimos semana passada sobre a mulher de Ló, né, irmãos? Que ela foi um sal, não só um sal, mas uma estátua de sal, né? Um sal
sem sabor, né? Que ela perdeu o sabor dela ali em Sodoma, em Gomorra, ela se contaminou, ela não fez a diferença. Ao invés dela influenciar, ela foi influenciada por aquele mal. E aí eu comparei com Daniel, um jovem que foi tirado dos pais, que foi levado como escravo para a Babilônia, e Daniel chegou lá já decidido, né? Eu estou na Babilônia, mas eu não vou me contaminar com as coisas da Babilônia. É até importante, irmãos, falar, né? Nós estamos nesse mês de junho, de julho. Nós sabemos que nesse mês tem muitas festas pagãs, né? Em escola, em creche, em tudo quanto é lugar. O mundo tá lá, né? Cultuando Santo Antônio, São João, é ou não é? O mundo tá tocando a música. O mundo tá tocando a quadrilha, né? E o que o diabo quer? O diabo quer que o crente dance segundo a música, né? O diabo quer que o crente seja igual. Só que a gente é igual, irmãos? A gente é igual? O que diz lá em Malaquias? Que há uma diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve, né? Então nós temos que ser a diferença. Aqui em Daniel capítulo 6, você vai ver, irmãos, que tinham ali 3 ministros do rei Dário. E esses ministros estavam servindo, estavam empenhados, estavam administrando ali, né, a região, as províncias. Mas desse pessoal, quem se destaca? Daniel. E aí Daniel começa a crescer, Daniel começa a prosperar, o rei começa a ver ali Daniel se sobressaindo, e o pessoal começa a ver e começa a ficar com inveja. E eles chegam diante ali do rei, né, bajulando. Olha que triste, quem não tem qualidade bajula, né, irmãos? Aí ele chegou bajulando: viva o rei, exaltado seja o rei, soberano. E eles começam assim, né? E eles falam: ó rei, faz um decreto que ninguém pode pedir ajuda a Deus nenhum, que ninguém pode pedir ajuda a homem nenhum, exceto ao Senhor, né? E aí o Senhor coloca lá o teu decreto pela lei, né, dos medos, dos persas, e o que o Senhor decretar não pode ser revogado. E o rei gostou da ideia, mexeu com o ego dele, né? E ele foi lá e autenticou então aquela lei. Só que Daniel, irmãos, ele não se dobrou diante das circunstâncias. Daniel não dançou segundo a música da Babilônia. Daniel não perdeu o sabor dele de sal, não. O que determinava, o que Daniel acreditava, irmãos, eram as leis espirituais. Eram os preceitos de quem? Os preceitos de Deus. E aí, quando teve esse decreto, o que aconteceu aqui, ó? Daniel capítulo 6, depois você pode ler tudo em casa, né? Mas o versículo de número 10 diz assim, ó: e Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Aí a Bíblia explica: ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E diz: e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus. Aí diz: como também antes costumava a fazer. Daniel só foi orar por causa do problema. É isso, irmãos? Não. Daniel sempre orava. Ele era constante. Vou falar de novo. Ele era constante em oração.
O sal, irmãos, ele deve ser constante. Não pode degenerar. Não pode perder o sabor, né? O sal é um sinônimo de fidelidade. Não, eu fiz um compromisso com Deus. Eu fiz um compromisso, uma aliança, meu propósito com Deus de orar 3 vezes por dia. E não é um problema, não é um decreto que vai alterar a minha comunhão com Deus. Que vai alterar o meu compromisso que eu fiz com Deus. Mais uma vez eu digo, não tem uma regra na Bíblia que Daniel precisava orar 3 vezes ao dia. Não tem uma regra, irmãos. Mas aquilo foi algo que ele fez com Deus. E nós temos que ser fiéis nos nossos votos. A palavra de Deus diz que nós não devemos, irmãos, fazer voto de tolo. Fazer voto, irmãos, e não cumprir. Às vezes a pessoa fala, não, eu vou pegar firme, eu vou fazer 7 sexta-feira. Aí vem eu abri a igreja hoje, né? Abri que eu digo, fui levar a Esther. Eu olhei assim, não tinha nem pegado o guarda-chuva. Voltei, peguei o guarda-chuva e comecei a rir. Eu falei, ô Deus, o Senhor está testando o povo, né? Começamos esse propósito do sal. Aí toda sexta-feira chove, sim ou não? Semana passada até luz faltou, né, irmãos? Até muitos lugares alagou, né? Então o que? É para ver quem é que vai realmente cumprir aquilo que propôs no coração. De fazer a campanha, de fazer o propósito, de fazer o estudo até o final, né? Então a palavra de Deus diz, determinando tu algum negócio, o que? Ser-te-á firme. Tem gente que quer liderar todo mundo, quer comandar todo mundo. Desculpa, irmã Dani, mas não manda nem no nariz, né, irmãos? A preguiça manda nela. Ah, não, hoje eu vou ficar um pouquinho mais na cama. E aí amanhã eu vou ficar um pouquinho mais na cama. E aí a preguiça vai governando ela. A preguiça vai mandando nela, né? O tempo, né? Vai mandando nela. Ah, não, hoje tá muito sol. Ah, não, hoje tá muito frio. Ah, não, hoje tá muita chuva. Misericórdia, irmãos. Aquilo que nós fazemos de compromisso diante de Deus, né? Nós temos que cumprir, nós temos que arcar. Daniel tinha esse compromisso com Deus. Eu fiz o propósito de orar, de me consagrar 3 vezes ao dia. O inimigo ficou contente, irmãos? Ele armou ali ciladas, artimanhas para tirar Daniel do propósito de consagração. Mas mesmo assim, Daniel foi lá, abriu a janela dele, olhou em direção a Jerusalém. Olhar para Jerusalém, né? É olhar para o céu, é olhar para Deus, é olhar para onde estava o templo, onde representava, né, irmãos, a presença de Deus. E ali então Daniel orou. E quem é que estava lá na espreita? Os ministrinhos, né? E aí o que aconteceu? Foram lá, rei, nem sabe o que nós vimos, assim, por acaso, né? Olha lá, Daniel estava orando. E a Bíblia diz que o rei tentou fazer de tudo para não executar aquela sentença a Daniel. E eles diziam pela lei, não, o senhor falou, não pode ser revogado, não pode voltar atrás, tem que cumprir. E aí ele, com muito pesar, pega Daniel e diz, olha, eu tenho esperança. Eu acho bonito na linguagem de hoje, né? Ele fala, olha, eu espero que o teu Deus te livre da boca, né, dos leões, te livre da cova. E ele, com muito pesar, irmãos, coloca Daniel lá. A Bíblia diz que o rei não consegue comer, não consegue dormir, ele fica triste, ele perde a noite de sono, ele fica pensando no Daniel. No outro dia, bem cedinho, ele vai lá na cova com a voz triste, né? Daniel, será que teu Deus te salvou? E aí olha o testemunho de Daniel, olha a experiência, irmãos, de quem está ligado com Deus, né? Ele falou, olha, rei, Deus mandou um anjo. E o anjo fechou a boca dos leões. E os leões se consagraram, eles jejuaram
porque tinha um homem de Deus na cova, né? E aí o rei, irmãos, fica maravilhado. Que Deus é esse? Olha o testemunho. Você viu, a mulher de Ló se influenciou. Daniel não. Daniel, ele influenciou até grandes autoridades, irmãos, até superiores a ele. Ele falou: que Deus é esse? Não, eu vou colocar uma lei aqui, ó. Não é a mim que tem que respeitar. Todo mundo tem que respeitar. Todo mundo tem que temer o Deus de Daniel. Oh, glória! Vamos aplaudir a Jesus, irmãos? Oh, nosso Deus é lindo! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, é assim. É isso que Deus quer. Deus quer nos dar experiências de oração. Irmã Dani, meu chefe lá, irmã, é um homem assim irredutível. Mas se você for uma pessoa de oração, se você for uma pessoa fervorosa, se você for uma pessoa com comunhão, irmãos, com Deus, Deus muda toda a situação. A palavra diz, irmãos, que aqueles que intentaram mal contra Daniel foram pegos eles, a família deles. Olha que triste. Mais uma vez a família sendo prejudicada, né? Por alguém sem juízo. E aí pegaram, lançaram lá na cova. A Bíblia diz que nem chegava o corpo deles no fundo da cova. Os leões pulavam, irmãos, e estraçalhavam e devoravam aquelas pessoas, devoravam aquelas famílias inteiras. E o rei ficou olhando ali e ele viu a diferença, né, na vida de Daniel. E para nós terminar aqui, porque eu creio assim que o coração está fervendo já, além dessa bênção, irmãos, aqui de Daniel, eu quero mostrar para você que vale a pena aquela hora do incenso, né? Vale a pena aquela hora da oração. Orar, irmãos, não é perder tempo. Amém? Vou dizer mais uma vez, orar não é perder tempo. Orar é um investimento. Para nós terminar aqui, Lucas capítulo 1. Aqui em Lucas, irmãos, capítulo de número 1, nós vamos ver sobre um sacerdote, né, chamado Zacarias. A palavra de Deus diz que caiu sorte, né? Ele foi sorteado, chegou a vez dele de entrar no templo, né? E ele entrou no templo, então, para oferecer a Deus o sacrifício, para oferecer a Deus ali um incenso, né? E olha só, eu quero mostrar para você o que aconteceu. Vou dar um tempo para você achar na Bíblia, né? Enquanto isso, eu tomo uma água, que eu me emociono aqui, daqui a pouco já estou me engasgando, misericórdia. Lucas capítulo 1, irmãos, olha só, versículo de número 8, Lucas 1, 8. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio, ele estava ali como um servo, né? Diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, e coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o que, irmãos? O incenso. Hoje o incenso é o que? É a oração. Então, no momento da oração, o que aconteceu? Um anjo apareceu a ele, o anjo é o mensageiro. Na oração, a mensagem vai a Deus e a mensagem vem de Deus. O pastor Jaime diz, a oração é um caminho de mão dupla, né? Que vai e que vem. Nós não podemos ser aquela pessoa que vai orar, né? E fala, né? Como diria, fala pelos cotovelos. Que fala e não escuta. Você já conversou com alguém assim, irmãos? Que vai conversar, né? Que vai conversar, vai falar, a pessoa pergunta e responde. E a gente só acena a cabeça, né? O assunto começa num, passa por 3, 4, e a gente fica assim,
Qual era o assunto inicial mesmo? Então isso não é oração, né? Isso é um monólogo. Não. Oração é um diálogo. Nós falamos e nós ouvimos. O anjo, o mensageiro de Deus, a mensagem ela vai e a mensagem ela vem. Então, na hora do incenso, Zacarias teve uma experiência ali com o anjo, com a mensagem, e Deus falou para Zacarias que a mulher dele, que não estava ali, que era estéril, ela geraria um filho. Olha o poder da oração. Quem estava ali, irmãos, era Zacarias. Mas quem precisava de uma cura era a esposa dele que não estava ali. Mas naquele momento, o poder de Deus foi lá, alcançou Isabel, olha que lindo, e curou o ventre de Isabel, né? Que coisa maravilhosa. Aí diz assim, ó, pula para o versículo 13, né? E diz, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho, né? E diz assim, ó, darás a luz a um filho e porás o nome de João. Olha que coisa linda, irmã. O anjo falou que a Isabel estava curada, que a Isabel ia gerar, que a Isabel ia ter um filho, que eles seriam pais. E aquilo aconteceu? Sim ou não? Será que acontece, irmãos, o que Deus fala? Com certeza. Versículo 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, olha que lindo, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me faço, Senhor, nos dias em que atentou, olhou em mim, né, para destruir o meu opróbrio, a minha vergonha, entre os homens, né? Então essa mulher estava louvando a Deus, olha, Deus me curou. Deus tirou a minha vergonha, Deus me abençoou, Deus mudou a minha tristeza em alegria, né, irmãos? Então a gente tem visto com esse estudo do Sal também a importância da oração. Semana passada Abraão orou, valeu a pena, o anjo foi lá para livrar Ló e a família, né? Hoje nós vimos sobre Daniel, que orou, valeu a pena, sim ou não, irmãos? E nós vimos também sobre Zacarias, que orou e o anjo disse, a tua oração foi atendida. O anjo foi lá também, lá fora, e abençoou lá Isabel, né? E trouxe honra para a vida de Isabel. Nós vamos orar agora também, fecha a tua Bíblia. Talvez você diga, irmã Dani, eu vou passar por esse caminho de Sal. E eu vou passar representando uma pessoa, eu vou passar representando um familiar. Irmã Dani, eu vou orar agora e eu creio que até fora da igreja o poder de Deus vai lá, vai curar, vai restaurar, vai mudar corações. Amém, irmãos? O poder de Deus vai se mover e a obra vai acontecer em o nome de Jesus.